Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, hoje, dia 2 de outubro de 2023. E, nesse horário, nós estudamos a obra Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Mas nós conversamos com os nossos amigos, todos, né, já ao longo dessas 2 semanas anteriores, e falamos que nós sabemos o quanto Ivone Pereira, uma médium maravilhosa, né? Realizou um trabalho espetacular, como a Ivone tinha essa ligação com os nossos irmãos suicidas, e também com aqueles irmãos que vinham, né, por contingências da vida, dificuldades da vida, desejando abandonar esse mundo, né, para buscar um descanso, entre aspas, a gente usa descanso, né, porque eles acreditam que é um descanso pelas dificuldades que estão enfrentando. Outros, simplesmente também, não é só por causa... É uma coisa que é importante a gente falar. Muitos buscam suicídio não é apenas porque estão cansados das dificuldades da vida. Alguns buscam o suicídio simplesmente porque estão enfadados de viver. Já vi uma mensagem de uma moça muito bonita, levando uma vida tranquila financeiramente, né? E ela deixou uma carta. E a carta dizia simplesmente: estou cansada de ver, enjoada, cansei, 30 e poucos anos, estou enfadada dessa vida. Vou fechar por aqui. Acabar com isso. Está chato, né? Pelo menos foi o que ela escreveu. Não sei se era verdadeiramente o que ela sentia. Mas ela escreveu isso, que ela queria parar. Cansou, a vida estava muito monótona, muito chata para ela. E ela foi tirar a vida dela por causa disso. Outros tiram por causa de uma decepção amorosa, não é? Uma decepção amorosa. Outros decidem tirar a vida porque não estão indo bem nos negócios, tem um fracasso, né? Outros porque nunca fizeram alguma coisa que não foi muito legal e estão com medo de serem descobertos, né? Do vexame, da vergonha. Então, há vários fatores que levam muitas pessoas a fazerem isso. E a Ivone trabalhou muito, né? Ela tinha um caderninho, né, onde ela anotava o nome dessas pessoas, ela orava por eles. E nós decidimos fazer um trabalho aqui na casa. Será sempre na primeira segunda-feira do mês. Quer dizer, será apenas uma vez por mês, dentro do curso das obras de Ivone Pereira, porque é voltado para esses irmãos que estão pensando no suicídio ou que já realizaram o ato, né? E esse trabalho é um trabalho de esclarecimento para aqueles que estão pensando, um trabalho de esclarecimento para os nossos irmãos desencarnados também, e de amparo, de consolo. Por isso, eu convido todos os companheiros para que, uma segunda-feira no mês, dentro desse trabalho, do estudo das obras de Ivone, nós conversarmos sobre isso. Porque isso não é um assunto para a gente conversar só no mês de setembro. Né? Só no mês de setembro a gente vai falar sobre isso. Deixa a sua carteira para cá para você poder ver. Só no mês de setembro. Então, não é todos os dias. Porque todos os dias nós estamos encontrando pessoas que estão cometendo esse ato, ou planejando. Nenhum de nós pode se colocar como alguém que está devidamente protegido, blindado em relação a isso. Tá? Então, antes de nós iniciarmos aqui, eu quis fazer essa abertura, né, para que nós possamos, para que vocês compreendam o porquê desse trabalho que vai se chamar Projeto Todos pela Vida. Então, antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo da tarde de hoje, que será mensal, sempre na primeira segunda-feira do mês, durante o estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pedir ao Pai, nosso Pai Criador,
a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, a todos os espíritos benfeitores, que nos fortaleçam, nos dando ombros fortes para que cada um de nós possa prosseguir a sua caminhada. Pedir ao Senhor que leve o esclarecimento, a misericórdia, a compaixão a todos esses irmãos que estão planejando, né, essa escapatória da vida através do suicídio, que nós sabemos que será um desastre, um grande desastre para aquele que pratica esse ato, e também para aqueles que já consumaram esse ato, né? Para aqueles que já tiraram a sua vida e hoje muitos se arrependem porque se encontram passando por momentos muito difíceis. Nós sabemos, Senhor, que cada um de nós, que nós somos diferentes, né, um dos outros, que não existe, vamos dizer assim, uma responsabilidade igual para todos, mas todo aquele que praticar o ato terá que assumir graves responsabilidades. Por isso te pedimos, ó Pai, que abençoe esses nossos irmãos, que os fortaleçam, que eles possam ser esclarecidos e aqueles que já praticaram o ato possam ser consolados e que busquem se renovar, se fortalecer, aprender, para que numa próxima oportunidade aqui na Terra possam levar avante a sua reencarnação. Assim sendo, Senhor, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje e pedimos também a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, que possa nos ajudar, nos intuir, né? Estar junto a nós, para que esse trabalho possa realmente auxiliar aqueles que necessitam. Então, que ela possa ser também uma nossa companheira na realização dessa tarefa. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, minha gente, eu vou começar esse estudo nosso aqui compartilhando uma tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei aqui primeiro o nosso slogan, né? Projeto Todos pela Vida, tá? É um projeto do CEPA, Todos pela Vida, que é um projeto que será anual, não será apenas do mês de setembro. E o texto que eu trouxe para vocês, então está aqui, ó, CEPA, Projeto Todos pela Vida. Isso é um trabalho que tem que ser realizado por todos nós. E esse texto que eu trouxe é de um trabalho que é feito pelo Hospital Santa Mônica, tá? É o Hospital Santa Mônica, Hospital Santa Mônica de Ensino e Pesquisa. Esse Hospital Santa Mônica faz esse trabalho. E o trabalho que eles fazem, né? Eu encontrei esse material que achei muito interessante. Então, eles vão falar sobre o que é ideação suicida. Então, eles dizem assim, pensamentos suicidas ou ideação suicida. Então, a palavra ideação vem da ideia, né? Pensamentos suicidas ou ideação suicida referem-se a pensar ou planejar o suicídio. Os pensamentos podem variar, desde a criação de um plano detalhado até uma consideração passageira. Às vezes a pessoa tem até aquele pensamento passageiro, né? Ah, estou cansado, vou me matar. Ou então tem aquele que planeja com detalhes esse suicídio. Não inclui o ato final de suicídio. Então, a ideação suicida, ela vai trabalhar esse planejamento, não o ato final. Suicídio, tirar a própria vida, é uma reação trágica às situações estressantes da vida. E ainda mais trágica, porque o suicídio pode ser evitado. Ele pode ser evitado. Por isso que é uma situação trágica, porque às vezes as pessoas não querem falar do suicídio. Elas acham que, né, quando tem alguém
alguém na família falando sobre aquilo, aí a pessoa diz assim, é melhor não tocar no assunto, com medo de que, ao tocar no assunto, a pessoa desperte na outra aquela vontade. A pessoa, às vezes, até sinalizou, mas outros dizem, não vou falar nada não, porque, de repente, a gente fala, né, e o negócio piora. E aí, quando acontece o ato, a pessoa fica desesperada, porque talvez pudesse ter evitado. Esteja você pensando em suicídio, ou conheça alguém que se sente suicida, aprenda os sinais de alerta de suicídio. E como pedir ajuda imediata e até o tratamento profissional. Você pode salvar uma vida, a sua ou de outra pessoa. Porque a ideação suicida não é uma coisa que aconteça só com o outro, não. Às vezes a própria pessoa possa estar pensando nisso, tá? Então, ela mesma, quando pensa sobre isso, ela tem que parar e dizer assim, existe uma forma que eu possa evitar isso? Né? Será que tem alguém que possa me ajudar? E aí a pessoa própria vai buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, isso é um trabalho para ajudar os outros. Não, é para ajudar a si próprio, né? Para ajudar a si próprio. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Liga o microfone, fala e depois desliga. Pode parecer que não há como resolver seus problemas e que o suicídio é a única maneira de acabar com a dor. Porque Augusto Cury, ele diz assim, o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer destruir, eliminar a dor. A ideia dele, ao cometer suicídio, é acabar com a dor que ele está sofrendo, que ele está passando, seja ela de que razão for. Ele quer acabar com a dor, tá? Mas você pode tomar medidas para se manter seguro e começar a aproveitar a vida novamente. Sintomas da ideação suicida. Os sinais de alerta de suicídio ou pensamentos suicidas incluem falar sobre suicídio, por exemplo, fazer declarações como eu vou me matar, né? Eu gostaria de estar morto, eu gostaria de não ter nascido. A pessoa que está sempre usando esse tipo de argumento, isso pode ser um sinal. Outra coisa, quando a pessoa busca conseguir meios de tirar sua própria vida, como, por exemplo, vou comprar uma arma, vou estocar pílulas, né? A pessoa que fica comprando venenos, isso pode ser um sinal. Retirar-se do contato social e preferir ficar sozinho, essas pessoas que, né, querem ficar isoladas, ter mudanças de humor, como estar emocionalmente alto em um dia e muito desanimado no outro. Essa pode ser uma bipolaridade. Estar preocupado com a morte, aquela pessoa que está muito preocupada com a morte, né? Ou com o morrer, ou com a violência. Sentir-se preso ou sem esperança em relação a uma situação são sinais de alerta, tá? Aumento do uso de álcool, drogas, alterar a rotina normal, incluindo padrões de alimentação ou sono, fazer coisas arriscadas ou autodestrutivas, como usar drogas ou dirigir imprudentemente, distribuir pertences ou colocar os negócios em ordem quando não há outra explicação lógica para isso. Tudo bem, não, eu vou organizar minhas coisas porque está muito bagunça, né? Mas quando aquela pessoa, não vou, eu estou precisando arrumar meus negócios aqui, botar meus negócios em ordem, vou começar a distribuir meus bens, aí a pessoa tem 25 anos, 35 anos, você diz, opa, tem alguma coisa errada aí. A gente está atento, né? Dizer adeus às pessoas como se elas não fossem mais ser vistas. Tem pessoas que, eu vou procurar fulano, vou lá, conversar com ele, dar um abraço, me despedir dele, entendeu? Como se fosse viajar e não vai viajar. Desenvolver mudanças de personalidade ou ficar gravemente ansioso ou agitado, especialmente quando experimenta alguns sinais de alerta listados acima. São sinais que as pessoas dão. E a gente tem que prestar atenção. Tá? Pode parecer uma bobagem,
mas não é bobagem. Os sinais de alerta nem sempre são óbvios e podem variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas deixam suas intenções claras, enquanto outras mantêm pensamentos e sentimentos suicidas em segredo. Né? Então, a gente tem que estar observando, que às vezes o problema está dentro de casa até. Está dentro de casa. E você tem que começar a observar. A gente tem que pensar o seguinte: isso numa casa, não acontece só na casa do vizinho. Porque a gente tem muito disso, né? Ah, isso só acontece na casa do outro. Dentro da minha casa não acontece. Acontece sim. E a gente tem que estar alerta, porque isso pode acontecer. Então, são sinais de alerta que nós temos que ter. E até conosco mesmo. Se alguém chega e diz assim, fulano, para, você está falando muito sobre isso. Tá? Não é falar sobre suicídio como nós estamos fazendo, mas eu falar muito, ai, vou acabar com a minha vida, vou morrer. Alguém chega e diz, para com isso. Para com isso. Aí você diz, poxa, realmente, eu estou falando demais. Aí, opa, eu vou procurar ajuda. Isso não é vergonha. Causas. Os pensamentos suicidas têm muitas causas. Na maioria das vezes, os pensamentos suicidas são resultado de sentir que você não consegue lidar com o que parece ser uma situação de vida avassaladora. Você sente que não está conseguindo pilotar o teu avião, o teu barco. Daí isso está demais para mim. Eu não estou conseguindo administrar isso. Isso está sendo sufocante para mim. Se você não tem esperança para o futuro, pode pensar erroneamente que o suicídio é a solução. Você pode ter uma espécie de visão de túnel em que, no meio de uma crise, você acredita que o suicídio é a única saída. Isso eu não consigo. Não consigo ver a luz no fim do túnel. A única solução que me vem à cabeça é vou acabar com tudo. Porque aí, ó, e ainda tem aquela ideia. Eu acabo com minha dor e a minha família não vai sofrer mais. Não vai se sentir mais incomodada. Porque às vezes a pessoa está sentindo o quê? Que ela é um estorvo para a família. É um peso. Então, eu vou livrar minha família desse peso. E aí ela tira a própria vida, achando que ela está encontrando solução ao problema dela e está resolvendo o problema da família. Embora a tentativa de suicídio seja mais frequente para as mulheres, os homens têm maior probabilidade do que as mulheres cometer suicídio, porque geralmente usam métodos mais letais como arma de fogo. Você pode estar em risco de suicídio se tiver tentado realizar o suicídio antes, se você já tentou uma vez, 2, 5, 10, sentir-se sem esperança, sem valor, agitado, socialmente isolado, solitário. Solidão, então, ter vivenciado um evento estressante na vida, como a perda de um ente querido, uma separação, né? Um casamento, um noivado, ou problemas financeiros ou jurídicos. Eu tive 2 amigas de juventude que se suicidaram. Uma estudava com a minha irmã. Rosângela fazia normal, nós morávamos aqui da Ana. E aí o noivo morava numa outra cidade, Ponta Porã, Corumbá, um negócio assim. E ela foi nas férias visitar o noivo. Estava com tudo armado para casar, faltava assim 1 mês para casar. Chegando lá, o noivo quis desmanchar o casamento, disse para ela que não ia casar. Não conversou. Ela se suicidou. Devia ter uns 17 anos. E uma outra amiga, Norma, que era muito engraçada, eu me lembro, eu tenho uma cena dela, a gente num campo de futebol, a gente era todo jovem, né? Então, as escolas jogavam futebol de salão, e as torcidas das escolas iam para lá. E eu fiquei sentada do lado dela, e ela era muito alegre, ela namorava um rapaz que jogava, era um ciúme doente que ela tinha daquele namorado. Já tinha cortado, tinha marca nos pulsos, já tinha cortado os pulsos, porque ele ameaçava, e ele era filho da inspetora da escola que eu estudava, né? E ela tinha marcas nos pulsos, porque eu já tinha tentado, e eu me lembro de eu sentado na arquibancada do lado dela, eu devia ter uns 14 anos, ela já tinha uns 17,
E a gente conversando, brincando, e eu olhei para ela e eu vi, pela primeira vez na minha vida que eu vi as marcas do pulso dela, dos cortes que ficam, né? Aí não deu. E a gente ficou aquela noite conversando com ela, né? Menina muito bonita. Não deu um ano depois. Eles tiveram uma briga para terminar o namoro. Na pracinha da cidade, ela foi para lá armada, deu um tiro nele, ele ficou ferido, mas não morreu. Quando ela viu ele caído no chão, pensou que tinha matado, deu um tiro na cabeça, se matou. Devia ter 16, 17 anos. Menina nova e outros também, né? Então, são coisas, né? Eu nunca esqueço dela. Sempre lembro daquela cena, a gente sentada no campo lá na quadra, né? Menina linda, jovem, cheia de vida. Mas são essas coisas, né? Que a pessoa não consegue, né? Administrar. Meu Deus, eu tinha 17 anos, era o primeiro namorado, né? Não posso viver sem. Nessas coisas que você leva ao máximo, né? E acha que dali a 10 minutos já podia estar namorando outro, mas, né? E ela dava os sinais, mas ninguém, né? Percebia que ela concretizou duas vezes, mas não havia essa coisa de falar, de internar, porque o caso dela era de internação, porque ela verbalizava muito essa coisa, né? Você fala de mim, eu mato, eu morro, eu me mato, sabe? Então, ela era muito assim, impulsiva, né? Pessoa muito assim. Outra coisa, né? Abuso, essa outra amiga nossa que se suicidou do noivo, foi um evento estressante na vida, faltando um mês para casar, o noivo eliminou, né? Abuso de substâncias, o abuso de álcool e drogas, pode piorar os sentimentos suicidas e fazer você se sentir imprudente ou impulsivo o suficiente para agir de acordo com seus pensamentos. Ter pensamento suicida e acesso a armas de fogo em sua casa é um facilitador, não é? Ter um transtorno psiquiátrico subjacente, como uma depressão grave, transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno bipolar, ter histórico familiar de transtornos mentais, abuso de substâncias, o álcool, né? De suicídio ou violência, incluindo abuso físico ou sexual, né? Algumas pessoas buscam suicídio porque sofreram abuso sexual, ficou aquele trauma muito grave, né? Ter uma condição médica que pode estar associada à depressão e pensamento suicida, como doença crônica, dor crônica ou doença terminal. Pessoas homossexuais, ele coloca aqui, gays, bissexuais ou transexuais, com uma família que não apoia ou conviver em um ambiente hostil. Nós sabemos que entre os nossos irmãos homossexuais, que o pessoal chama de LGBTQIA+, o número de suicidas é muito grande. É muito grande o número de suicidas, muito grande, porque muitos se sentem muito solitários. Às vezes não tem uma família que o apoia, não tem um amigo que o apoia, convive num ambiente hostil. Então, o número de pessoas que se suicidam é muito grande. Como agora nós temos tido um aumento do número de jovens idosos. Tá? Idosos porque chega um estágio da vida, às vezes não tem mais família, ou, né, teve um negócio que perdeu tudo e a pessoa... Como é que eu vou recomeçar aos 80 anos? Vou acabar logo com tudo. Então, isso é uma coisa que acontece muito, né? Crianças e adolescentes. Crianças se suicidam? Sim. O suicídio de crianças e adolescentes pode seguir eventos estressantes da vida. O que um jovem vê como sério e intransponível pode parecer insignificante para um adulto. No caso dessa minha amiga, né? O namorado, para ela, né? Seria o fim do mundo. O que, por outro, pode dizer assim, gente, terminou o namoro aqui, daqui a pouco você está namorando de novo. Como problemas também na escola, bullying, não é? Ou a perda de uma amizade, tem pessoas assim, era minha amiga, me abandonou, não é mais, agora é amiga do outro, eu não aguento viver sem aquela minha amiga. Em alguns casos, uma criança ou adolescente pode sentir-se suicida devido a certas circunstâncias da vida, sobre as quais ele ou ela não deseja falar. Às vezes o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, violência dentro de casa, né? Ao se perceber sinais estressantes das crianças, seria bom consultar um psicólogo com experiência em diagnosticar e tratar de crianças.
Tratamento da ideação suicida. O tratamento de pensamentos e comportamentos suicidas depende da sua situação específica, incluindo seu nível de risco de suicídio e quais problemas subjacentes podem estar causando seus pensamentos ou comportamento suicida. Então, a gente percebeu, tem vários modos de ajudar, né? Você pode conversar com a pessoa, você pode encaminhar a pessoa, no caso, nós somos espíritas, né? A uma casa espírita, para assistir uma palestra pública, para fazer tratamento espiritual, para receber o passe. Dependendo da situação, você pode encaminhar para uma clínica, não é? Como o caso, às vezes está na terceira, quarta vez, encaminhar uma clínica, às vezes a pessoa precisa ser internada, fazer um tratamento. Há vários modos de ajudar. O que a gente não pode é fingir que não está vendo, ignorar. E dizer assim, isso vai passar, isso é bobagem, passa logo. E às vezes não passa logo. Então é preciso que a gente, né, faça alguma coisa. E o que nós estamos fazendo aqui é fazer alguma coisa, é conversar sobre isso, para que aqueles que possam estar vivenciando esse fato fiquem alerta, passem a observar um pouco mais. Então, esse material aqui foi do Hospital Santa Mônica, no setor de ensino e pesquisa. Eles estão muito preocupados, eu li a matéria sobre... Eu não sei, aqui também tem. Não sei, pode ser, não sei, pode ser uma rede, né, onde eles vão fazer esse trabalho, né, porque o aumento tem sido muito grande, né? Então, nós vamos interromper esse... Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso que nós estamos vendo? Eu acho, Rose, que, como o caso dessa jovem que você falou, problema de noivo, essas coisas todas, né? Essa história que existe há muitos anos no romance do Romeu e Julieta, Tudo isso, né? muitos jovens copiam isso, entendeu? Tem vários, né? Várias formas, né? O importante é que a gente esteja alerta, né? Quantos, às vezes, amigos nós já perdemos, né? Amigos, quem não conhece a história, não tem um amigo, alguém que, poxa, estava muito bem, eu tive com o fulano ontem, eu estava rindo, brincando, no outro dia você recebe a notícia, parece que você levou um soco no estômago. Gente, aí você também se sente um pouco culpada. Como é que eu não percebi, eu não vi que a criatura estava assim? E os jovens de hoje estão muito isolados, embora com a tecnologia que temos aí, mas muitos jovens, às vezes, estão dentro de casa e a família sabe todo o assunto da novela, do Jornal Nacional, mas não sabe o problema dos filhos. Então, às vezes, a gente se sente culpada. Poxa, eu estava com a minha amiga ontem, com o meu amigo ontem, e ele fez isso. Né? Aí você vem naquela, por que eu não observei mais? Por que eu não olhei mais para ele? Não é? Então, você começa também se sentindo incomodado. Eu acho Rose, que nós já vivenciamos isso com algum tipo de amigo, uma pessoa da família. Nós percebemos, quando estava lendo aí os sintomas, né? Os alertas, né? Os comportamentos que vão dando. Até eu olhei para o Fernando, porque a gente está passando por uma situação dessa com o meu cunhado, né? E ele foi exatamente assim, essa mudança de humor, esse negócio de falar. E ele já tentou, né? E tentou uma vez, né? Quando ele ficou sozinho lá no Rio. E eu acho até que ele voltou até por causa disso. De repente, ele não... Ainda bem que ele viu a gente como companhia, como solução, que talvez se ele ficasse sozinho lá no Rio... Isso pudesse acontecer. Realmente. E aí vem aquela culpa nossa, né? Poxa, por que eu não parei? Por que eu não conversei? Por que eu não trouxe? A pessoa vai incomodar, a pessoa assim, a pessoa assada. Mas a gente tem que lembrar aquela passagem, ensino de Jesus, né? Façai ao outro que gostaríamos que nos fizessem. E às vezes não é problema de financeiro, não.
Não sei se você sabe, aquela loja de autopeças que tem lá no Cafundá, Sim, o rapaz ali, dono, herdeiro, a mãe dele é que coordena a loja. E eles têm várias filiais, vários imóveis. E o Castilho, inclusive, conheceu ele, ele é amicíssimo do Castilho. Quando chegaram na oficina, sim. Então, há N fatores. Então, esse texto do Hospital Santa Mônica chama a nossa atenção para a gente observar mais, muito importante. olhar mais para o outro, porque às vezes a pessoa convive com você dentro da mesma casa e você não olha para a criatura, você não vê a criatura, né? Porque a gente Rose, mais empatia, olhe mais para as pessoas, Na né? casa do Arthur, que virou para a minha filha e falou assim: ai, Aline, eu queria pegar você e a tua filha e a gente sumir desse lugar aqui, que eu já estou cansado de viver. Aí a Aline não levou muito a sério, porque sempre gostou muito da Aline, a Aline estava separada do Leandro. Ela não levou muito a sério. Aí, quando foi, ele se matou. Ele foi que estava cansado de ficar aqui e viver aqui. Aí, um mês depois, se matou. Rapaz bonito, situação boa. Tá vendo? É, Aí a Aline, mãe, como é que eu ia adivinhar? Eu falei, eu não sei. Falta de preparo, talvez para mim passaria também despercebido. Rapaz Não. lindo, mas muito lindo. são coisas, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Procurar olhar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais. Eu trouxe aqui. Rose. Oi, fala, Márcia. Então, tem pessoas também que pensam em suicídio, mas não deixam transparecer. Também Uma tem vida normal e isso. ninguém desconfia, Tem porque isso. é uma coisa muito íntima dela Tem e vários. ela não quer deixar transparecer para ninguém e acaba cometendo suicídio. Tem aqueles que dão sinais, que falam, e a gente não acredita tem um ditado, né? Cão que late muito não faz nada, né? Tem gente que acha isso, está falando muito, não vai fazer. E tem aquele que não fala, se fecha e faz. Né? Mas a gente também tem que observar que algum sinal a pessoa dá. Algum sinal. Aquele que se fecha muito, você também tem que estar alerta. Né? Então, às vezes, a gente usa até essa expressão que é até desagradável, mas é que, às vezes, né, nós temos a intenção de falar, a pessoa fala muito e você não leva a sério o que a pessoa fala. Né? Está só ameaçando. Está só ameaçando, está falando besteira, fala de uma hora a pessoa faz. Né? Fazendo drama. Exatamente, é o tal do fazendo drama. Eu trouxe também aqui um outro material, né, para a gente também conversar um pouquinho sobre isso. Está aqui. Deixa eu puxar aqui. Também o nosso projeto, né, Todos pela Vida. Deixa eu baixar isso aqui para poder ver aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui. Esse aqui, olha, também esse projeto, sempre lembrando, projeto Todos pela Vida, tá? É um projeto que o Cefa está desenvolvendo. Eu gostei muito desse desenho aí, acho que é um desenho muito legal, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, a dor de viver, refletindo sobre o suicídio. Vamos ver aqui algumas coisas, né, que levam as pessoas a ver esse suicídio. Né? Algumas coisas a gente já viu, algumas coisas a gente já percebeu, mas é sempre eu gosto muito desse lacinho aí amarelo, né? Acho muito bonitinho. E eu gosto muito do amarelo. Essa frase é do Casimiro Cunha, poeta, né? Casimiro Cunha. Ele diz assim: todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Né? Então, todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, que eu vou dar fim da minha vida para acabar com tudo. Mas mal sabe que o desespero é a porta para outra dor muito maior ainda, tá? Isso está no livro Parnaso de Aleituno, psicografia de Franciscano Xavier. Suicídio inconsciente. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Uma alimentação não adequada,
pode levar a pessoa a morrer, né? Come demais, o fumo. Eu adoro viver, mas eu sou fumante. Aí eu saio do cigarro normal, vou para o cigarro eletrônico, que é mais charme, né? E é pior ainda, os médicos dizem que é pior ainda, né? Então, várias formas de viver podem levar a pessoa à extinção das forças vitais. Está no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, Suicidas. André Luiz, 8 anos no umbral, sendo chamado suicida sem entender o motivo. Mas olha o ritmo de vida que ele levava. Né? O ritmo de vida que ele levava causou a morte dele, uma morte antecipada. A pessoa pode morrer por antecipação? Pode, claro que pode. Pessoa que pratica certos esportes radicais, muito perigosos, tem mais probabilidade de morrer. Eu só morro na hora que chegar? Não. Atravessa a Avenida Brasil, debaixo da passarela. Para ver o risco que você pode levar uma traulitada. Tem passarela. Por que você não subiu a passarela? Não, eu vou passar, vou arriscar aqui por baixo. Não. Aí vai dizer, não, morreu porque chegou a hora. Chegou a hora. Foi imprevidente. Né? Foi imprevidente. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Então, teve consciência, não teve consciência, fez por isso, por aquilo, cada caso é o caso? Sim. Mas é uma transgressão da lei divina quando a pessoa tira a própria vida. Tá? O suicídio não cessa o sofrimento. Esse é o grande problema. Imediatamente após o ato, olha, atravessando a porta ali, os espíritos percebem que nada mudou e que as dores só aumentaram. A maioria deles, mas o que é isso? Se depara com duas realidades. A vida continua e a situação ficou complicada. Né? Então, o suicídio não acaba com o sofrimento. Imediatamente após o ato, os espíritos logo têm a noção de que nada mudou, que as dores só aumentaram. O suicida é qual prisioneiro que se evade, que foge da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado, né? Aquele que foge da prisão, quando volta, normalmente vai para uma solitária. Ora, ficar numa solitária é diferente de você ficar numa cela com outros prisioneiros. Né? Então... Esses que fogem de prisão vão lá para aquela prisão, lá no... a vida dele se torna mais difícil. Né? Então, ele é igual ao prisioneiro que foge da prisão. Porque a vida na Terra, ele pode achar que a vida encarnada é uma prisão, né? O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletâneas de Preces. Então, ele vai se ver, ele quer fugir, né, das misérias, mas mergulha em desgraças maiores. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras. Infelizmente, ele só o compreende bastante tarde. Né? Também está lá no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, Luiz e a Pespontadeira de Botinas. Né? Então, muitas vezes, a pessoa está naquela paixão, naquela coisa. E tem gente que até se suicida, porque eu já vi, perdeu um campeonato, vai participar de um campeonato, ou então vai fazer um concurso. Estudei muitos meses para fazer aquele concurso. Aí são 5 vagas para 5.000. Não passou. E aí a pessoa desesperada tira a própria vida porque não passou naquele concurso. Ou então um campeonato esportivo, alguma coisa que... E aí fica e se suicida. Né? Então, a pessoa diz, então a paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só o compreende bastante tarde. Suicídio, saber
agir e prevenir, né? Então, saber, agir e prevenir. 3 coisas diferentes, né? Conhecer sobre o suicídio, porque nós precisamos falar sobre ele, saber como agir e como prevenir. Questão 154 do Livro dos Espíritos. Quais as primeiras impressões dos que desencarnaram por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não extingue com as transições da morte do corpo físico. É a primeira coisa. Tanto que, anteriormente, nós lemos o quê? Que o ato do suicídio, após o ato do suicídio, o sujeito tem noção, né? Ele já cai em si. Ele já cai em si. E o que vai acontecer? Primeira coisa, decepção, porque não conseguiu entender o que queria, tá? Então, a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Está lá no livro Consolador, questão 154. Então, a primeira coisa é o suicídio, é a decepção. Eu vou tirar minha vida para descansar. Eu quero acabar com esse tormento. Chega lá e pior. Quando se depara, ele vê que a vida continua e o tormento ficou mais acentuado, né? Aí vem o remorso. Quem lê o livro Memória de Suicida sabe do que eu estou falando, né? Remorso, culpa, que é o remorso por ter feito o ato. E a culpa, porque às vezes aquele ato dele vai prejudicar outras pessoas que ficaram encarnadas, como questão da família. Filhos, crianças, como sabia o caso do nosso amigo Jerônimo, né? Lá no livro Memórias Jerônimo Mendonça, terrível a decepção. Quando ele se deparou com a realidade, quando ele viu como a família dele ficou, o desespero dele, né? No livro dos Espíritos, Desgosto da Vida, Suicídio, questão 957, Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas, são variadas, são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Cada caso é um caso. Então, você não pode ser que todos vão sofrer as mesmas penas, tá? Por isso que ele diz, muito diversas são as consequências do suicídio. Por exemplo, a pessoa que está num transtorno do desequilíbrio muito grande, nós estudamos isso essa semana, né? Aquele que está totalmente desorientado, aquela pessoa com um transtorno mental muito grande, ela se suicida. Talvez ela nunca pensou em suicídio, mas aquele transtorno levou a isso. Ela não será responsabilizada da mesma forma que a outra que cansei, vou me matar. Tá? Porque ela muitas vezes não tem nem noção do que ela fez. Então, a responsabilização não será a mesma. Tá? Por isso que ele diz, não apenas determinadas em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, é a decepção, né? Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, aquele, por exemplo, aí nós vimos o caso do amigo beletrista, lembra do beletrista? Que ele amava uma mulher, a Maria Elisa era casada, viveu, teve um outro caso com outro rapaz, teve um filho, aí a Maria Elisa se suicidou. Ele não se suicidou, mas com a morte dela, ele entrou numa depressão profunda e ele, apesar da ajuda, da orientação das outras pessoas, ele não buscou se recuperar, ele se deixou levar pela depressão e acabou morrendo. E ele foi considerado suicida. É claro que a responsabilização dele não vai ser a mesma da Maria Elisa, que ela se suicida, ela tira a própria vida.
mas ele será responsável por ter se deixado levar pela depressão que acabou levando à morte dele. Entendeu? A Ivone deixa isso bem claro. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. É o que diz o nosso irmão Augusto Cury, no livro O Vendedor de Sonhos. Né? A dor é tão grande que ela quer destruir aquela dor que ela está sentindo. Ela não quer destruir a vida. Se possível, se a dor passasse, ela ia querer continuar vivendo. Então, ela não quer destruir a vida. Mas a dor é muito intensa. E ela não está conseguindo administrar isso. E verdades e mitos sobre o suicídio. Isso é muito interessante, gente. Verdades e mitos sobre o suicídio. Porque existem muitos mitos sobre o suicídio. Verdades. Em geral, os suicidas são premeditados e as pessoas dão sinal de suas intenções. Em geral, é claro que há alguns que não, mas na maioria das vezes, os suicidas são premeditados e as pessoas dão sinal de suas intenções. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio ajudam a prevenir o suicídio. Foi o que nós falamos lá na ideação suicida, né, no texto. Reconhecer os sinais de alerta, oferecer apoio, olha aí o que vocês fizeram, né? E a prevenir o suicídio. A expressão do desejo suicida, que é a ideação suicida, nunca deve ser interpretada como simples ameaça. Isso é bobagem ou chantagem emocional. Você nunca deve interpretar isso assim, né? Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Porque a gente diz assim, não vamos tocar nesse assunto, não. Vai que a gente fica falando sobre isso e a pessoa tenha mais vontade. Então, de vez em quando, você tem que conversar, ver que a situação está complicada, está estranho, vamos conversar sobre o assunto. Nem todos os suicídios estão associados a outros casos de suicídio na família, tá? Às vezes ninguém na família nunca se suicidou. A pessoa às vezes diz assim, na minha família isso nunca aconteceu, não vai acontecer agora, né? Mitos, vamos falar dos mitos. A pessoa que tem intenção de tirar a vida não avisa, é um mito. Às vezes ela avisa sim. A gente que não presta atenção. O suicídio não pode ser prevenido. Claro que pode. Claro que pode. É igual fato e fake, né? Fato e fake. Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar atenção. As pessoas falam isso, né? Isso é um mito. Muita gente fala isso. Isso é um mito. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo. Tem gente que tenta 8 vezes, aí na 9ª vai. O suicídio é hereditário. Isso é um mito. Não é porque a avó, a mãe se suicidou que a pessoa vai se suicidar. Mas tem gente que fica pensando nisso, né? E, diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que se deve fazer? Encontre um momento apropriado, um lugar calmo, para falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir. Ouça com a mente aberta, ofereça seu apoio. Se a pessoa fica verbalizando muito, você diz, cara, por que você está falando muito de suicídio? Você está pensando em fazer isso? Começa a conversar com a pessoa, né? Abertamente, não fica escondendo, evitando, como se aquilo fosse piorar a situação. Incentive a pessoa a procurar ajuda de um profissional, como um médico, profissional de saúde mental, terapeuta, um psicólogo, conselheiro ou assistente social. Ofereça-se para acompanhar uma consulta, né? Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de emergência, um serviço telefônico de atendimento à crise, temos o CVV, né? Um profissional de saúde, ou consulte alguma familiar dessa pessoa. Se for um amigo seu, né? Não é um parente, então vai lá, procura, né, um familiar dessa pessoa. Se a pessoa que com você, com quem você está preocupado, vive com você, um parente, né? Assegure-se de que ele ou ela não tem acessos a meios para provocar a própria morte. Por exemplo, pesticidas, armas de fogo, medicamentos em casa, né? Porque às vezes a pessoa toma um remédio, né, de tarja preta, um desses remédios assim. Observa o que você tem dentro de casa, que pode ser um facilitador, não é? Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que está fazendo, se é
um amigo, né? Telefona constantemente para a pessoa, né? Procure fazer uma visita, convide a pessoa para dar uma passeada na praça, tomar um sorvete, porque a pessoa se sente abraçada, né? Se sente envolvida, sente que tem alguém preocupado com ela, vai ser mais fácil para ela conversar sobre o assunto. Diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que não se deve fazer? Tá? O não está bem destacado aí, né? Banalizar. É por isso que quer morrer? Ah, por causa dessa porcaria, cara, é por isso que quer morrer? Já passei por coisas bem piores e não me matei. Essa é clássica. Essa é clássica, né? Já passei por coisas bem piores e não me matei, né? Cada um tem um jeito de sentir aquilo, né? Cada um tem sua maneira. Não devemos condenar nem julgar. Isso é covardia, é loucura, é fraqueza. Opinar. Não se deve opinar. Você quer chamar atenção? Te falta Deus, tem que ir numa igreja, né? Tem que arrumar uma religião. Isso é falta de vergonha na cara. São opiniões que a gente escuta, né? Dar sermão. Tantas pessoas com problema mais sério que o seu, siga em frente. Vai visitar um hospital, você vai ver, vai lá no UCA, você vai ver tanta gente, né, com câncer sofrendo, e você aí, inventando moda, para frente, né? Centro espírita. Como a gente pode, é uma possibilidade, né? Você vai lá, encaminhado para o centro espírita, né? Ou você conhece o centro espírita, que tipo de ajuda você pode alcançar dentro do centro? Você está falando do centro espírita porque a gente é espírita, né? Que tipo de ajuda você encontra no centro espírita? Atendimento fraterno, né? Buscar um atendimento fraterno no centro espírita, participar de estudos evangélicos, por causa da solidão, né? Eu gostei do ambiente, assistir a palestras evangélicas e doutrinárias, fazer leituras edificantes, realizar tratamento espiritual concomitantemente com tratamento médico, se eu fizer. Então, está fazendo tratamento médico, tratamento espiritual, né? Então, até dentro da casa espírita, perguntar para a pessoa assim: você já procurou um médico? O que você acha de procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta? Sugerir, né? Realizar tratamento fluidoterápico, passes e água magnetizada. Alerta, centro espírita, médio, centro espírita, né? O médio ou não, ou os espíritos, não podem suspender a medicação. Se a pessoa está tomando medicação, ninguém na casa, nem, chegou aqui um espírito bem feito, mandou você parar de tomar um remédio. Não pare, não pare. O remédio da oração. Os suicidas sempre suplicam que rezem por eles. Memória Suicida diz isso, né? Está lá no Memória Suicida. Eles sempre pedem que nós rezemos por eles. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. É Meimei que diz isso, né? Eu tenho rezado tanto e meu sofrimento não para. Passou. Nem sempre a oração nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Palavras de Meimei, né? O remédio do espiritismo, o consolador prometido. Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Porque o espiritismo fala com a gente abertamente. Então, a gente não consegue mais ter dúvida, né? A vida continua, meu amigo. Continua. Então, o espiritismo tira as nossas dúvidas, né? E, tirando as nossas dúvidas, muda o aspecto da vida. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Manter a calma, ser resignado sobre aqueles momentos difíceis que a pessoa está vivenciando, né? E a confiança no futuro. A vida continua, nós temos oportunidades, novas oportunidades, né? Então, isso traz para o espírito uma serenidade. E é um preservativo, né? Contra a loucura e o suicídio. O crente
Aquele crente, quer dizer, aquele que crê, tá? Sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Mas em condições muito diversas das que a gente vive hoje. Onde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Nos dando o quê? A coragem moral para a gente atravessar essa reencarnação, para a gente passar por essas situações, né? Então a gente precisa ter paciência, precisa ter resignação, precisa procurar o Evangelho de Jesus, nos aproximarmos do Cristo, dos bons espíritos, pedindo forças, né? Eu gosto muito de falar isso que Emmanuel uma vez ele, Senhor, dai-me ombros fortes para eu carregar minha cruz. Então, paciência, resignação e saber que tudo passa. Isso passa também. Então, para que a gente possa seguir em frente a nossa caminhada, né? E aqui vem algumas orientações, né? Que você pode buscar para auxiliar as pessoas. O CAPES, Unidades Básicas de Saúde, né? Saúde da Família, postos de centro de saúde, Centro de Valorização da Vida, o CVV, telefone 141, ligação paga, falar tem também 188, né? Tem aí o e-mail, emergência SAMU, UPA, pronto-socorro, hospitais, levar também a pessoa lá para a casa espírita, né? No momento de crise, né? Para ter um atendimento fraterno, conversa. Então, são meios que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? E realmente, os idosos, né? Aquela minha amiga que conheci há pouco tempo, digo amiga porque ela se afeiçoou muito a mim também, e nesse momento ela anda pedindo, me leva para sua casa espírita. Aí marquei com ela hoje, ó, já vamos subir. Tive que tomar conta dos meus netos. Aí não pude ir. Então, eu estou bem pensando nela, sabe? Me veio logo ela na memória, porque ela está precisando de atenção todos os dias. Então, tem que dar bom dia, conversar um pouquinho, tem que dar boa tarde, conversar mais um pouquinho, porque é uma senhora idosa e está sozinha, né? E a depressão está muito forte, né? muito forte. Mas é o caso da Márcia, a mãe da Júlia, ela falou que para ela não quer mais viver, não. Ela entrou numa depressão tanto profunda que ela disse que não quer mais viver, não. Ela falou comigo. Por causa do AVC que ela teve, né? Ela falou que... Não são casos, né? Que a gente precisa estar sempre atento. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa conosco aí? O trabalho maravilhoso, Rose. Maravilhoso. Muito bom, muito reflexivo. E, além de tudo isso, né, eu acho que a prevenção, no sentido que se tem falado, até o nosso amigo na palestra de quinta-feira, É o Guilherme, né? do Guilherme, sobre a evangelização, para a gente cuidar antes que aconteça esses desvarios aí, esses caminhos aí tortuosos, ter Jesus dentro de casa, né? Trabalhar essas pequenas coisas, quando ele falou, boa tarde, bom dia, Deus abençoe, como vai, papai, essa coisa do menino pequeno ainda, para ele ficar perto da família, porque esses jovens, eles estão longe da família, eles estão dentro de casa, mas eles estão longe. Exatamente. Isso que ele falou, eu fiquei isso na cabeça, preventivo, fazer com que as crianças tenham aquele momento da mesa, do almoço, do jantar, pereré, para falar um com o outro, para falar da sua vida. Não importa a religião, ser católico, Não importa. Mas fortalecer esse vínculo da família, para que o menino não se sinta sozinho, né? Nesse momento que entra juventude, essa coisa toda, que naturalmente acaba afastando um pouco. Mas se você tiver essa família sólida, com esses valores, né? Eu acho que evitaria muito, nesse momento agora, a gente tem que correr atrás disso tudo aí. A gente sabe que entre os jovens, né, como isso, essa fase, né, da adolescência, sim, como isso é complicado. Como é difícil. E ele me lembro muito bem dele falar isso, que eu achei muito importante. Em São Paulo, eu estava no Rio, Ô, Rose, e ele
Eu caminhei para ir para o céu, aí ele foi. Chegou lá, começou a cumprir e tal, começou a participar do domingo De luz. de luz. Aí, daqui a uns tempos, já estava na mesa de recepção. Ele gostou daquela caravana que sai todo mês para Curupaiti, começou a participar. E está lá até hoje. Olha que maravilha, né? Fala, minha. É muito importante também a pessoa fazer uma atividade física, Sim, ou então estar num grupo, né, trabalhando o corpo, trabalhando a mente. Como no CEOI agora tem um estudo psicológico de dança, dança. Ah, esqueci o nome da dança que dá. Não é dança de salão, não, sabe? Trabalha a emoção. e, Precisa ver como as pessoas choram. e Aí a gente abraça. Hã? não, pois é, isso é ótimo. É uma psicóloga que está dando. Então, ela faz a gente sentir o corpo, ver como a gente anda, olhar para o outro, sabe? Soltar o corpo com ritmo de música, música popular mesmo. Isso é ótimo. Muito bom. Tem pessoas que eu nunca vi na casa, pessoas bem de outras religiões, de outra e que está fazendo esse trabalho. Isso é Aquele muito. dia que eu estava no shopping, que eu encontrei contigo, quando eu saí de lá, eu e minha amiga, uma senhora me parou na rua. Aí veio me abraçar e falou que gostou de ver, de eu dançar, não sei o quê. Aí ela falou da vida dela, olha aí, ó, de repente, assim, na rua. Aí falou que ela tem depressão, vive chorando, que ela queria fazer essas coisas, mas está cuidando do pai, da mãe, e a mãe é agressiva. Aí eu falei para ela, mesmo assim, você volta para casa que você não vai poder abandonar teus pais, mas você tem que procurar um tempo para você, Isso. entendeu? Um tempo para você. Ou procurar uma religião, ou procurar um médico, um psicólogo para se tratar. Aí a minha amiga falou para ela, eu também me trato, eu faço dança porque eu vivia depressiva, entendeu? E isso que me curou. Então, tem vários meios que a pessoa pode, vários recursos que a pessoa pode, né? É, superar isso, né? Ultrapassar. E também tem medicamento também. Bem, o Tem a médico. parte psicológica, tem tudo. a Nós temos vários recursos que nós podemos trabalhar isso. É verdade. Bem, meus irmãos, nós vamos agora, encerrando nosso trabalho, eu vou pedir a todos vocês que agora, nesse momento, a gente procure ficar o mais recolhido possível, que a gente eleve o nosso pensamento ao alto, evocando, né, a presença, o amparo da espiritualidade amiga, para podermos dirigir uma prece para todos esses irmãos, encarnados, mas com uma ideação suicida, e os desencarnados, que já cometeram esse ato, né? Então, nesse momento, Senhor, Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos nós, Senhor, esse grupo de amigos, procurando, Senhor, levar o esclarecimento a todos aqueles que estão planejando, Senhor, desistir da vida, sair pela porta para adentrar no outro mundo, onde acreditam que vão encontrar a tranquilidade, a paz, o sossego para as suas dores. Todos nós sabemos, ó Pai, o quanto equivocado é esse pensamento. A vida é uma bênção que o Senhor nos concede e precisamos respeitá-la, vivendo corajosamente, de forma inteligente, até o último momento em que o Senhor nos permitir aqui estar. Que esses irmãos, Senhor, que estão planejando escapar por essa porta, que é a porta larga, que eles possam ser amparados, Senhor, pelos espíritos amigos, para que sejam fortalecidos, para que encontrem forças
para seguir a sua caminhada. Que esses irmãos, Senhor, possam ter o mínimo de iluminação para perceberem o quão enganados se encontra esse pensamento de desistência da vida. E também queremos pedir, Senhor, por aqueles nossos irmãos queridos que atravessaram essa porta, buscando a paz, a tranquilidade, porque não aguentavam mais viver. A dor era tão intensa que eles desistiram da vida. E esses irmãos, Senhor, onde quer que estejam, possam ser amparados, sustentados, esclarecidos, envolvidos pelo abraço fraterno dos amigos espirituais, do médico das almas, o nosso Mestre Jesus, para que eles possam, Senhor, através desse abraço fraterno, através dessas energias que chegam até eles, emanada dos nossos corações, se sentirem renovados, fortalecidos, encorajados a se levantar, a buscar ajuda, a buscar o Evangelho de Jesus, que é o santo remédio para as nossas dores. E assim, Senhor, recomeçar a sua caminhada. Todos nós, Senhor, somos espíritos ainda muito frágeis. Basta que o vento mais forte nos toque, nós podemos cair. Mas se isso acontecer, Senhor, que possamos buscar a força no Teu Evangelho para nos reerguermos, pegar na mão de Jesus e seguir em frente e não desistir jamais. Porque precisamos, Senhor, seguir em frente. Precisamos cumprir com a nossa missão. Que esse Evangelho seja a nossa bússola, que nos leve ao norte tão ambicionado, que nos leve a nos aproximarmos do Senhor Pai, para podermos ser felizes. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa doutrina, por estarmos aqui hoje, doando o nosso óbolo, que ainda é pequeno, Senhor, mas que somados poderá ajudar aqueles que tanto necessitam. Obrigado, Senhor, por já estarmos trabalhando pela nossa renovação mental. E obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos juntos e por acreditar que somos espíritos imortais, que a vida continua. Mas te pedimos, ó Pai, concede-nos sempre a tua compaixão e a tua misericórdia, para que a gente possa ter forças para concluirmos essa nossa reencarnação, porque ela é a grande oportunidade para o nosso progresso, para a nossa evolução. Que a tua paz, Senhor, habite em todos os corações e que os mais sofridos, os prediletos de Jesus, sejam sempre amparados, sustentados. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Francisco de Assis, que sempre nos incentiva a trabalhar, trabalhar, trabalhar pela nossa renovação e por aqueles que sofrem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amigos, agradeço a presença de todos aqui conosco nesse momento, um momento curtinho, pequenininho, né? Mas com certeza é o momento em que nós estamos aqui doando o nosso óbolo. Como eu falei, o nosso óbolo ainda é pequeno, mas somados, eles poderão ter um efeito bastante satisfatório.
A nossa próxima reunião será agora do projeto Todos pela Vida, será em novembro, se eu não me engano, dia 9, primeiro segunda-feira de novembro, né? Quem tiver um calendário aí, por favor, só confirma aí, né? Dia 6 de novembro. Já 6 de novembro, sempre no horário do estudo da obra de Ivone Amaral Pereira, que com certeza Ivone também estará nos inspirando para que a gente possa, né, conversar com mais propriedade sobre esse assunto. A próxima segunda-feira, agora, dia 9, não, a próxima segunda-feira, dia 9 de outubro. Voltamos ao estudo do livro Devassando Invisível, tá bom? Daqui a pouco nós temos a nossa palestra. Sabe qual é o tema? Francisco de Assis. Olha que beleza, porque amanhã, dia 3, será a data do desencarne de Francisco de Assis, né? Comemora-se do dia 4, mas ele desencarna no dia 3. Então, 5 minutinhos, eu acredito que o nosso palestrante já deve estar chegando por aí, para a gente conversar sobre Francisco de Assis. Um beijo para vocês, meus irmãos. Boa noite. Obrigada, Rose.